Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Natália, sou psicoterapeuta e eu te ajudo a ter visão, clareza e equilíbrio para superar os teus desafios, encontrar as tuas respostas para viver uma vida que realmente faça sentido. E para isso eu utilizo três pilares fundamentais no meu trabalho, né? Que são a espiritualidade, a sexualidade e a meditação. E hoje eu e a queridíssima Paula iremos falar sobre o tema como sentir-se insegura no sexo é normal? Né? Quem nunca se sentiu insegura que atire a primeira pedra. Mas a insegurança não é necessária, né? Mas ela faz parte do processo. Bom, mas a gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Eu já vou aqui autorizar a entrada da Paula para juntas a gente começar a refletir sobre esse tema. Esse é um bate-papo super interessante. Quem está chegando, sinta-se muito bem-vindo. Magnus, RS Oi, Corporações. boa noite. Boa noite, minha querida. Uma noite gelada, mas o clima vai ser caloroso aqui, né? Hoje o dia começou cedo para mim e começou gelado. Foi Ah, difícil sair da cama hoje. eu também. Começou Por cedo isso e que a gente, gelado. por isso que a gente aborda assuntos calientes para se aquecer também, né? E nada melhor do que falar de sexualidade, né? Paula, para se aquecer. O próprio É, tema já é quente, né? isso Mas, aí. mas minha querida, mas faça uma breve apresentação de você para quem vai assistir a live depois e ainda não te conhece. Tá certo. Então, meu nome é Paula Silveira, sou terapeuta em sexualidade. Eu atendo pessoas que querem desenvolver o prazer na vida, o prazer com seus corpos, que querem desenvolver essa conexão profunda através do seu corpo e assim manifestar na sua vida, né? Expressar na sua vida, no seu cotidiano, o prazer de estar no corpo, de estar nessa vida, de estar fazendo as coisas que faz e buscando satisfação e interesa com sua sexualidade. Então, o meu trabalho ele é muito pelo viés corporal e essa forma bonita de estar no mundo e a expressão que esses corpos podem manifestar. E tô aqui junto com a Natália, né? A gente é essa dupla que se uniu, que se une sempre para colaborar mais fortemente com as pessoas que nos procuram. E a gente tem essa beleza que criamos juntas, que é essa imersão em sexualidade para mulheres, que vai acontecer agora em outubro, a segunda edição, com alegria. E a gente vai estar trazendo sempre essas lives aqui para dar esse pré-aquecimento assim para essa imersão, vocês já conhecerem um pouquinho mais a gente, se conectarem um pouquinho mais com a nossa linguagem, com como nós pensamos, como nós articulamos os nossos trabalhos e ter um leve gostinho do que pode vir a ser essa imersão. E a ideia também com essas lives é que a gente possa abordar aqui temáticas, né? Que a gente recebe no consultório, né? Porque tanto eu e Paula, né, somos terapeutas em sexualidade, então atendemos muitas demandas. E a ideia é a gente poder, de certa forma, contextualizar isso, porque se nessa amostragem pequena que chega até nós, as demandas já se repetem, então imagina isso no contexto geral, quão normal é talvez algumas questões que a gente lida na nossa intimidade e que a gente acha que é só com a gente que acontece, né? Então, naturalizar
a sexualidade, falar sobre sexualidade, sobre as nossas dificuldades, é o primeiro passo, né? E hoje a gente vai estar falando aqui sobre um tema que é muito comum, né? Eu falei ali no início Sim. da live, quem nunca se sentiu insegura que atire a primeira pedra, né? Mas agora o ponto é a gente entender que essa insegurança ela deve ser entendida como um sintoma, né, de que está revelando uma causa. E se a gente não entender qual é essa causa, isso vai gerar um bloqueio, uma resistência para que a gente possa viver a nossa sexualidade, possa nos relacionar amorosamente, sexualmente com outras pessoas ou com a gente mesmo, né? Pode criar entraves e bloqueios na nossa vida, na forma da gente se relacionar com as coisas, né? E muitas outras consequências. Então, a gente vai estar falando aqui de alguns tipos de insegurança que a gente entende que, em geral, as mulheres costumam vivenciar. Paula, querida, o que tu poderia falar sobre uma dessas inseguranças que nos chegam, que é com relação à insegurança em relação ao nosso corpo? Então, eu acho que essa talvez seja a que mais se mostra, né? Que mais se apresenta, assim, o que, para mim, o que as mulheres mais trazem. E, assim, diferentes idades, diferentes corpos, porque até aquelas pessoas que a gente talvez admire o corpo dela, ela também vai ter alguma insegurança, né? Então, vai desde coisas muito pequenas, como o meu braço que balança e eu me sinto mal e não me movo muito, a não se achar bonita, a não se achar interessante, atraente, sexy, a sentir vergonha por expressar a sua sexualidade, o seu prazer com o corpo. Então, eu acho que a estética, né, um ideal de estética, ele é bem forte. Ele é muito forte e que traz insegurança para todo mundo. E hoje a gente tem em pauta muito forte as redes sociais, né? Essas redes sociais que mostram muito de corpos e que parecem o ideal, os corpos felizes, né? Que parecem para nós, né? É mostrado como corpos felizes, corpos ideais. E a gente esquece, e o pior é que a gente esquece que aquilo não é real. Que aquilo é um pedacinho, uma porcentagem muito pequena da vida daquela pessoa, sobre quem é aquela pessoa. E outra coisa que a gente esquece é que imagens, fotos, elas são mexidas, né? A gente tem N filtros também de Instagram ou seja da rede social que for, e a gente tem distorções de modulação de imagens também. E o que acontece, né? Hoje a gente tem, inclusive, pesquisas que mostram como a câmera de um celular, ela distorce o nosso rosto. Isso é muito interessante. Isso eu li há um tempo já, acho que foi o ano passado. Que a gente se olha na câmera frontal e se enxerga de um jeito que a gente não gosta. Só que tem um problema, porque não é a nossa imagem real. E eu olhando aquilo, eu não gosto, o que eu vou fazer? Vou buscar um filtro que me agrade mais, que é claro que não vai ser um filtro natural, ele vai alterar bastante os meus sinais de expressão, vai talvez mexer no formato do nariz, da boca, enfim. Eu não fico contente com a minha imagem, busco uma imagem mais aceitável para essa estética. E outra coisa, isso que eu li, ele trazia um agravante que falava sobre o crescimento de cirurgias plásticas
em pessoas muito jovens, e inclusive em adolescentes querendo fazer plástica, planejando plásticas, porque não ficavam bonitas, que a câmera do celular mostra distorcido. Então, isso é o quanto isso vai afetar nesses corpos, no prazer delas, na expressão da sexualidade, na interação com pessoas com quem vai se relacionar. A gente ainda não tem a dimensão do que isso pode fazer com a gente, fazer com os jovens, fazer com as pessoas, né? Então, essa estética absurda que a gente vê e que acha que é a ideal, que são os corpos mais bonitos e mais felizes, o quanto a gente esquece que não é real, né? E acaba muitas vezes comprometendo a própria saúde em busca de algo irreal, de algo que não, que às vezes é inatingível mesmo, né? De um tipo, um perfil de corpo que é. E quem sabe até eu consiga chegar no corpo e quando eu estiver naquele corpo, será que eu vou estar satisfeita com ele? Porque vão ter tantas outras. As redes vão me mostrar tantas outras coisas que talvez eu vou querer outra coisa, né? Então é mais do que aceitar, é uma consciência de si do que eu tô vendo, né? No que eu tô me inspirando, no que eu tô buscando para realmente ser mais feliz morando dentro desse corpo, né? Sabe que E tem um cientista social, Paula, que é o Morris Bierman. Ele é bem famoso e que ele fala bem só isso que tu tá dizendo. E ele diz o seguinte, que os ocidentais, eles perderam o próprio corpo. E que através dessa desconexão, eles buscaram a afirmação através do sucesso, da fama, da autoimagem e do dinheiro. E que mesmo fora do corpo, se observa uma preocupação paradoxal com o corpo e a aparência. Então, tenta-se melhorá-lo com maquiagem, com roupas, com cirurgias, com alimentos naturais, né? O que é também essa padrão aí da alimentação, das dietas, né? Das vitaminas, dos exercícios. Então, essa desconexão do corpo gera uma preocupação excessiva com a aparência, com o que está fora. Então, quão paradoxal que é. Porque quanto mais conectado com o nosso corpo, acontece. É, não, é uma preocupação menos. Acontece uma preocupação menor com a nossa aparência, com a nossa estética, porque a gente está muito vivendo o que acontece dentro. sim, sim. Né? E daí a gente pensa, trazendo para a questão das terapias de sexualidade, né? Que a gente trabalha em focar no corpo, nas sensações, no que está acontecendo. Uma pessoa que está, eu digo que é descorporificada, né? Ela está fora do corpo dela, que é desconectada, abstraída do corpo dela, sem noção das partes do corpo e o que sente no corpo, isso vai realmente tira a pessoa do corpo em busca de uma coisa estética, mas que não satisfaz, não existe. E mesmo assim, ó, eu já atendi pessoas com esteticamente perfeitas, daquele perfil que super exigido nas redes, e a pessoa se deu conta que, embora ela tenha chegado nesse corpo, ela não se sentia feliz, ela entendeu que não era isso. Que não era isso. Ela achava que isso ia trazer a satisfação sexual e ela se deu conta que não. Quando ela alcançou o corpo como ela queria, ela se deu conta que não era isso. E daí, é claro, a pessoa vai em busca de ir mais profundamente, né? De ajuda, e aí, o que eu faço? Aí entram os nossos exercícios de conexão, de corporificar, de sentir, de como é expressar, né? E como você vai desenvolver a sua forma de expressar. E aí essa pessoa, quando vai para uma relação sexual, que ela não está no corpo dela, é muito mais fácil acontecer aquilo que a gente chama, né, Natália, de sequestro. Tipo,
ela vai se distrair com outras coisas, ela vai performar, vai se preocupar muito mais em agradar o outro do que se satisfazer de verdade, em sentir de verdade, em se conectar com o prazer de verdade. Então é muito mais fácil ser sequestrada do prazer e da conexão e ser jogada em qualquer outro lugar que não é aquele momento, né? E quando eu ainda tenho algo no meu corpo que faz eu me sentir insegura, que me causa vergonha, constrangimento, possivelmente o que vai acontecer? Essa vergonha, essa insegurança vai fazer com que eu me contraia, né? Que eu me encolha, e assim eu não consigo expressar e sentir de verdade aquilo das possibilidades, né? Que a relação com o outro pode proporcionar, né? À medida que eu tensiono demais o meu corpo, não circula tanto sangue, né? Eu fico tensa, eu fico nervosa, eu fico preocupada e possivelmente eu quero que aquilo termine logo, porque a sensação de insegurança é desagradável demais. Então eu fico com vontade que aquilo que podia ser muito legal termine logo. Porque eu preciso me esconder, eu preciso esconder aquela parte do meu corpo, né? E não consigo me sentir tão livre como eu poderia se eu tivesse mais conectada com o que eu estou sentindo, mais do que com o que eu pareço. E isso faz com que muitas mulheres, né, inclusive, queiram ter relações sexual com a luz apagada, isso é bem comum, justamente para não ser vista para o parceiro, né, não ver as suas imperfeições, ela própria não se vê, ou daqui um pouco fazer alguma posição em que ela sinta que não vai valorizar muito o próprio corpo, né? E isso acaba sendo um problema para muitos casais, né? Porque o homem, ele é muito visual. Ele gosta de ver, de enxergar. Em geral, nós mulheres sentimos mais, né? Mas quando existe essa insegurança, a gente bloqueia a nossa própria capacidade de sentir. Porque como a Paula falou, né? A gente está com a nossa atenção voltada para os nossos medos, para as nossas inseguranças, porque o nosso parceiro vai pensar. E a gente volta de novo, né, para fora. Não é o que está dentro, é o que está fora. É o que o meu parceiro vai pensar. Tá? Se eu estou agradando o meu parceiro, se o que ele está vendo está agradando, está excitando, né? E eu não estou no meu corpo, eu não estou na minha presença, né? Prazer tem a ver com presença, estar no próprio corpo é estar presente, prestando atenção no que está acontecendo no próprio corpo, né? E para isso a gente precisa dar um primeiro passo, que é aceitar esse corpo, né? Aceitar que ele é como é, que inclusive tem imperfeições e que tá tudo bem. Eu inclusive acolher e aceitar as minhas imperfeições. E, inclusive, olhar para o meu corpo e ver qual a beleza que ele tem, o que eu gosto nele, o que me valoriza para eu poder, né, usar isso a meu favor. Então, trabalhar esse olhar de aceitação com o nosso próprio corpo. Isso é essencial para que a gente possa resgatar essa segurança no sentido de se sentir confortável, de ok, sabe? Do jeito que tá ok. Então tem um caminho aí pra gente percorrer, né? E essa insegurança, eu acho que é isso que a Paula tá falando, da gente ter que buscar fora, é um padrão social, né? Nós estamos acostumados muito a nos basear no que tá fora, a buscar o que tá fora, o que, em geral, a sociedade coloca como a Referência. referência, a referência. A referência é essa, então eu tenho que buscar essa referência para eu poder me sentir enquadrado, para eu poder me sentir aceito, para eu poder me sentir pertencente. Só que isso é uma grande armadilha. Aí é que É. começa o grande armadilho. E aí a gente já entra no próximo tema, que é a questão da performance, né? A performance é justamente isso. É um modelo
que muitas vezes eu enxergo nos filmes pornográficos, porque ainda filme pornográfico é um grande modelo, um grande recurso que as pessoas buscam para a sua própria educação sexual. E que é um modelo muitas vezes distorcido, errôneo, irreal. Então quer dizer que eu já busco uma coisa fora que está lá como modelo e eu tento repetir isso na minha própria experiência. Né? Mas se eu tento repetir algo que está fora na minha experiência, de novo, eu não estou no meu corpo, na minha presença, eu estou tentando performar algo que está fora e que não está acontecendo aqui. Essa performance, ela é uma atuação, né? Porque a gente acredita que é aquele o jeito legal, aquele é o jeito certo, aquele é o jeito livre, é daquele jeito que funciona. Aí o que que acontece? As mulheres repetem essas performances, chegam pra gente e dizem, mas eu faço as coisas que tem que fazer no sexo. Eu me mexo, eu gemo, eu grito, eu faço, mas não continua não sendo bom. Continua não sendo prazeroso para mim, porque não é a tua forma de expressar, né? Tu tá copiando algo que tu viu e que tu entendeu que é assim que se faz e é assim que é bom. Mas tu não tá fazendo o espontâneo, tu ainda não te conhece para saber quais os locais do teu corpo que são prazerosos ou onde tu pode desenvolver mais prazer no teu corpo. Então, como a Natália falou, né? É uma construção de caminho, tudo isso é construção de caminho, né? Ele não acontece, sim, só porque agora eu assisti a live e isso já entendi e já vai acontecer comigo. Mas é construir devagarinho esses. E todo dia um pouquinho, né? Porque é necessário que seja todo dia um pouquinho. Esse novo conceito de si mesmo e entender, buscar em si como é a minha forma. Como que é para mim? Se eu ainda me sinto insegura, se eu ainda tenho vergonha, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Né? Eu, Paula, eu me coloco desafios, né? Em várias lives eu já falei de um desafio que eu me coloquei há uns anos atrás e hoje eu já superei ele, que era o batom vermelho, né? Eu acho que não sei se tu lembra disso, Natália. Que era o batom vermelho. Então eu me desafiei a usar um batom vermelho porque eu era muito insegura em usar um batom vermelho, né? Eu era insegura, eu achava chamativo, eu achava demais e eu entendi que era uma limitação minha. E que, na verdade, um batom vermelho é só um batom. É só um batom. Eu me coloco desafios, assim, pequenos desafios e dando um passinho cada dia e indo superando esse desafio. E esse desafio pode ser sobre enrijecimento muscular, sobre uma determinada roupa que eu posso usar, sobre se eu tô com uma pessoa com quem eu me relaciono. Hoje, o que que eu posso, se eu tinha relação sexual com a luz totalmente apagada, quanto de luz agora eu posso deixar um pouquinho mais de luz, e assim ir deixando uma lâmpada, cada vez uma lâmpada um pouquinho mais que eu consiga me ver mais a pessoa com quem eu tô. E assim eu posso ir crescendo nesses pequenos desafios, porque essa forma de se aceitar e de se entender, ela é interessante que ela seja também gradual, assim, que ela não precise ser já, agora, porque existem mecanismos internos que precisam ir girando devagarinho, fazendo novos caminhos, abrindo espaços para que essa beleza possa ser absorvida da melhor forma. Então, quando eu vejo que muitas vezes que é imposto a uma mulher que ela faça uma coisa que ela não se sente confortável, que ela não tem segurança, e daí é grave. Daí a mulher vai se fechar mais, ela vai se contrair mais, daí ela vai se forçar, ela está se forçando a fazer algo que não tá bom para ela e que precisa ser de uma outra forma.
Então, e nesse processo muito cuidadoso e respeitoso, eu acho um bom caminho para ir construindo isso. Que eu ia falar agora? Gente, me fugiu. Tava aqui na minha mente, eu ia pá, emendar, e aí veio um sequestro na minha mente. Bom, daqui a pouco volta. Mas é bem isso como a Paula falou, é uma construção, é devagarinho, se conectar com a nossa sexualidade, viver a nossa sexualidade, conectar com o nosso corpo, tem a ver com, primeiro, né, a gente querer, a gente ter um desejo. O segundo passo é a gente mover a ação para buscar informação, conhecimento do que eu tenho que fazer, como eu faço isso, por quê? Porque em geral, somos fruto de uma sociedade onde não tivemos educação sexual, não aprendemos como, né, nos conectar com o nosso corpo. E daí a gente entra num outro ponto, né? E daí o terceiro passo é fazer o que precisa ser feito, né? Três passos importantes. Somos frutos de uma sociedade onde não tivemos educação sexual, e isso faz muitas vezes com que muitas mulheres vivenciem a insegurança de será que o que eu estou fazendo é correto, é certo, de acordo com o que eu aprendi na minha educação ou na minha religião, né? Aí a gente entra num ponto também bem importante, delicado, sensível, e que é um dos pontos que a gente aprofunda muito na nossa imersão, né? Porque se a gente não limpar o que está bloqueando, o que está impedindo, né, esse acesso, a gente não vai conseguir nos dar a permissão necessária para fazer dar esse passinho por vez, né? Porque é uma construção, né, que é feita com permissão e com vontade, com querer. Então, parar para fazer essa reflexão, né? E isso se faz com autoobservação, autoinvestigação, de você parar para ver o que você está sentindo, o que está te bloqueando. Muitas vezes eu lembro agora me veio um relato de uma cliente, né, que ela tinha um altar de Jesus, um altar de oração no quarto. E aí, toda vez que ela ia ter relação com o marido, ela olhava para aquela imagem, e aí ela sentia poxa, mas Jesus está aqui, está me olhando, está me vendo, e será que é certo eu fazer isso com, né? Então vinha a questão do atravessamento religioso, né? Da educação que ela teve, de que o sexo é algo que é pecado, que é errado, que deve ser feito escondido, que não é algo que é feito pelo prazer, né? E aí vinha a imagem de Jesus ali e aquilo bloqueava ela e ela não conseguia se permitir, né, para ter aquela relação com o marido, com um parceiro. E ela foi se dar conta disso muito tempo depois, porque ela fazia, mas fazia com culpa, né? Fazia por obrigação para agradar o parceiro. Aí a gente já entra no outro ponto, que não é por mim. Eu não estou ali por mim, pelo meu desejo, pelo meu prazer. Eu estou ali porque é uma obrigação como mulher, é o meu papel satisfazer o meu marido, o meu parceiro, mas é uma obrigação apenas. Não é porque eu realmente quero ir além e me permitir sentir mais o meu prazer, me conectar mais com o meu corpo e usar minha sexualidade como um caminho de autoconhecimento e de, inclusive, me tornar mais livre, mais empoderada, porque é tudo isso que acontece quando a gente vivencia a nossa sexualidade. A gente fica mais segura, a gente fica mais autoconfiante, a gente começa a se cuidar, a se amar mais, né? Então é uma mágica que acontece nisso tudo. É interessante tu trazer esse ponto mesmo de satisfazer o outro, né? Satisfazer o parceiro, porque isso é algo histórico. Como mulheres, a gente aprendeu a satisfazer, né? A servir, principalmente
As mulheres servem em casa, servem no trabalho, a gente se coloca. E tem muito disso, né? A criação de mulheres, ela tem muito forte isso de resolver coisas, de arrumar, de organizar, né? Essa pessoa que gerencia tudo, que gerencia coisas em casa, que gerencia coisas no trabalho, então, e a gente se aprende a se colocar à frente de qualquer pessoa, a gente assume assim à frente de qualquer coisa e resolve e faz. E assim a gente está servindo, né? A gente não está compartilhando o ambiente, dividindo as questões, as tarefas, seja o que for. A gente está o tempo todo servindo. E muitas de nós caímos na armadilha de, mas é que eu sou assim, eu faço melhor, eu faço mais rápido, a pessoa demora demais, ele não se dá conta, eu não me importo, então, já que eu sei fazer, eu vou lá e faço mesmo, tá tudo bem. E a gente vai se escravizando nessa vida de ceder e fazer pelo outro incessantemente, e daí a gente leva isso também para a relação sexual e vira algo insuportável. Hoje, existe um número de mulheres que conseguem se dar conta disso. As nossas mães, as nossas avós, elas nem conseguiam se dar conta disso, porque elas entendiam que era assim mesmo e que não tinha outro jeito. Que não existia. Então, o que eu já ouvi de mulheres que esperaram o marido morrer para poder ter uma vida legal. Porque esse servir o outro, satisfazer o outro, se tornou um peso enorme na vida. Então, quando chega uma certa idade, eu espero que ele morra, porque daí eu não tenho mais essa obrigação, eu fico livre disso, e daí eu posso fazer qualquer outra coisa da minha vida. Né? Eu posso, sei lá, só não fazer isso já tá ótimo. Então, o peso de satisfazer o outro é muito grande. E desconecta do corpo, como tu falou, mais uma vez. Desconecta do corpo, desconecta do autoconhecimento, desconecta do alto valor, né? E satisfazer o outro também é uma coisa que praticamente é impossível, porque como eu vou saber o que o outro realmente quer, o que o outro realmente está sentindo? O que é bom de verdade, porque o que é bom por um período pode mudar, né? As coisas acontecem, a gente muda. E aí a mulher pode sim se sentir insegura, porque será que eu estou sendo suficiente? Será que se eu continuar sendo assim, ele vai continuar gostando, vai continuar satisfeito com o que eu faço? Como eu faço? Será que ele está satisfeito, já que eu sirvo, né? Que me importa a satisfação dele, ele está satisfeito com a minha estética corporal, com a minha estética física, né? Eu já passou um tempo, já mudei, já tenho linhas de expressão, já tenho rugas, já tenho, meu corpo já mudou. Será que ele continua me desejando, me querendo do mesmo jeito? Então é tudo voltado para o outro e mais uma vez quando é para o outro é para fora, né? Não tem uma nutrição aqui do meu corpo comigo, com as minhas sensações e com o meu prazer. E como tu disse, Nath, demora a gente se dar conta, demora, parece óbvio, parece óbvio, mas não é, a gente demora a se dar conta, tanto no aspecto religioso, como a Natália falou, que trouxe um caso, como no sentido de pensar na satisfação do parceiro, a gente demora a se dar conta, infelizmente. E às vezes a gente precisa de um profissional para ajudar a gente a se dar conta do que a gente está, como que a gente está se colocando nisso, né? E sabe, Paula, que agora eu lembrei um relato de uma vez que eu escutei uma vez de um cliente que me marcou muito, né? Que ele falou assim, que ele sabia que a esposa fingia, né? Fingia. E aí a gente entra na questão da comunicação, né? Ela
fingia uma performance que ela achava que ele gostava, só que na real ele não gostava e os dois não se conversavam sobre isso. Né? A gente, toda live, a gente acaba entrando no ponto da comunicação, que ele é essencial. Essencial até para a gente dissolver essa insegurança. Porque é isso, a gente precisa perguntar para o outro o que, como ele está sentindo, o que ele gosta, né? Para que a gente saiba, né, como compartilhar esse prazer com ele. E da mesma forma a gente poder falar. É nossa responsabilidade como ser humano, e aí eu não digo como mulher e nem homem, a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Para que a partir disso a gente possa compartilhar o prazer com o outro. Existe aquele senso comum, e eu já corrigi isso várias vezes nas mulheres que chegam aqui no consultório com esse discurso, de que o homem tem que me dar prazer, porque a responsabilidade. Ele não foi homem suficiente para me dar prazer, para me satisfazer, né? Mas qual foi a tua participação nesse processo? Você disse para ele o que você gosta? Você ajudou ele a te conhecer, a saber o que você gosta? Muitas mulheres nem sabem isso sobre si. Então, como que quer que o outro dê prazer, mas se ela nem própria sabe o que desperta prazer no próprio corpo, né? Então, esse é um dos objetivos principais que, inclusive, eu e a Paula estamos promovendo essa imersão. Porque a imersão vai te possibilitar conhecer mais sobre o teu corpo, o teu prazer, sobre a tua sexualidade, para que depois você possa saber como se comunicar com quem você estiver se relacionando, que você possa explorar mais o teu processo de autoconhecimento com relação ao teu prazer no teu próprio corpo, possa conhecer de maneira anatômica onde o que cada parte pode te proporcionar de prazer. E a partir daí, então, poder sentir um prazer que é real. Daí vem um outro relato de um cliente, que uma vez ele falou que o que mais dava prazer nele é ver uma mulher sentindo prazer de maneira real, que é uma maneira autêntica, né? E aí eu te pergunto, como que uma mulher sente prazer de uma maneira autêntica, genuína, sem performar? E muito dessa resposta a gente ajuda a mulher a encontrar nessa imersão, né? Que tem a ver com tudo que a gente vem falando de se conhecer, de se experimentar, de dar aquele passinho a mais para explorar o próprio corpo e perceber, aprender a perceber o que sente, aonde sente, como que é essa sensação. Então a gente leva para essa imersão ferramentas que te possibilitam todas essas coisas que te ajudam a sentir mais segurança. E é tão bom poder caminhar na rua se sentindo segura de si, poder estar num lugar com outras mulheres lindas e ainda assim se sentir segura, porque também tem a sua própria beleza, seja no que for. Tocando de laptop 7 e 84. Opa, minha Alexa. É isso aí, minha gente. Então, vamos liberar essa insegurança, né? E como eu falei antes, eu acho que um caminho é buscar saber como. E na nossa imersão a gente vai estar aí vivenciando várias práticas, exercícios corporais que vão nos ajudar nesse processo de desenvolver a nossa consciência para a nossa libido, segurança com o nosso corpo, permissão para a gente poder sentir prazer, diversão com outras mulheres, né? Acolhimento num grupo de mulheres. A experiência de estar. Agora eu vi que a Juba entrou aqui e a Juba participou da primeira edição do Retiro, né? E nas próximas
lives a gente quer trazer, inclusive, outras mulheres que já participaram da primeira edição, para que elas possam dar o relato delas e elas poder compartilhar com vocês que impacto que ter participado dessa imersão fez na vida delas, né? Porque é diferente elas falar do que a gente está aqui falando, né? Então, tá num grupo de mulheres é uma experiência muito poderosa, muito potente, que isso por si só já nos ancora, nos preenche, nos dá força. E estar em um grupo de mulheres falando sobre sexualidade é mais potente ainda. Muito mais potente, né? Porque a gente está entrando em contato com essa energia sagrada da vida, com esse sagrado da vida que eu sempre digo, né? É a força a única força que existe na natureza que gera vida é a nossa própria sexualidade e é o que gera muitos movimentos na nossa vida. Por isso que a gente fala que a libido, ela pode ser canalizada para o ato sexual, mas ela pode ser canalizada para a nossa realização na vida em qualquer área. Basta a gente entender a potência disso e como canalizar. Então, para vocês que nos assistem, tanto na minha bio como da Natália já está lá o link da imersão, e nesse link você vai encontrar as informações do que vai acontecer, do local onde vai ser, que vai em Presidente Lucena, a data que vai se realizar essa imersão, valores, formas de pagamento. Daí tem a lista de que você vai preencher vai preencher o formulário de inscrição para essa imersão. E também qualquer coisa que você precisar, alguma dúvida, alguma questão sobre pessoal também, né, que queira saber sobre a imersão, entre em contato comigo, entre em contato com a Natália. Essa imersão vai acontecer em outubro, então comecem a se preparar, né, a se conectar com a gente, se conectar consigo e se abrir para esse espaço e tempo que vai ser nesses dias dessa imersão. O primeiro lote, ele vai até o final de agosto, tá? Então, aproveite as inscrições desse primeiro lote. E também a gente está com um grupo no WhatsApp das pessoas que estão interessadas pelo retiro, que é um grupo de aquecimento. E nesse grupo a gente está compartilhando alguns bônus especiais. Então, se você está sentindo de participar, né, quer aproveitar o primeiro lote ainda, ter mais benefícios além do valor ser menor nesse prazo, entra lá no grupo do WhatsApp. Agora, quando eu terminar a live, eu já vou subir o link aqui para bio, aqui para o Story, e aí você pode entrar ali, clica no link e já entra direto no grupo, e aí tu já vai recebendo as informações aí de primeira mão. Então, esperamos todos vocês e ficamos disponíveis para qualquer qualquer dúvida que tenham sobre a imersão. E vão nos acompanhando, porque terão mais lives e conteúdos que a gente vai estar compartilhando aqui no nosso Instagram. Então, obrigada aí às pessoas que estiveram conosco. E quem vai ver depois também, sinta-se muito bem-vindo. E estamos abertas e disponíveis aí para tirar qualquer dúvida. Paula, querida, obrigada, minha linda. Boa noite, mais uma obrigada. vez. Obrigada a todos. Até. Tchau.